lhe disser que a maioria das vezes essa pergunta sai de dentro de nós, que às vezes não precisa de alguém, né, para que cause essa dúvida em você. Por quê? Porque existe o que você quer, existe a sua vontade, e existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas das vezes, age diferente das nossas vontades, porque as nossas vontades são fundamentadas na carne. Mas a vontade de Deus é fundamentada no Espírito. Quer dizer, a vontade de Deus foi feita quando Ele te escolheu nele. Nós não estávamos no pecado quando Deus nos escolheu. Nós estávamos nele, quando Ele fez todas as coisas, inclusive você, e o que Ele projetou para você nesse tempo. Mas as nossas vontades não. Elas são fundamentadas na carne. Por quê, Felipe? Porque muitas das coisas que nós não tivemos acesso, nós queremos ter. E ter por causa de uma falta, ou para provar para você ou para os outros. Você entende? E isso daí é uma vontade fundamentada na carne. Mas Deus fundamenta a sua vontade no Espírito, quando Ele te escolheu. E quando nós estamos indo, muitas das vezes, na contramão, ou então fazendo algo que não é o que Deus quer, nós nos confrontamos, entramos em alguns conflitos em nossas vidas. Né? E Deus nos traz de volta para o estado presente, né? Às vezes tira do passado e coloca para o presente, ou tira do futuro e coloca para o presente. Mas para tirar, você tem que estar no futuro. E assim, muitas pessoas vivendo processos de ansiedade. E Deus mostrando isso para você, para te tirar do futuro e estar, e trazer você para o presente. Mas para isso você precisa estar no futuro, senão não tem necessidade de trazer. E tirando pessoas de processos de vivendo o passado, não é assim? Mas vive esses processos e devem, sim, discernir que é Deus te tirando do passado para te colocar no presente. Mas as pessoas não percebem, às vezes, muito isso, e se submete, né, a circunstâncias físicas, mas é o mundo espiritual que está ali reagindo para dizer para você que você não está nem ali na frente, nem ali atrás, e que você está presente. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas, na sua vida, é te deixar consciente que o que você carrega não é nada mais, nada menos do que o dono do ouro, o dono da prata, a paz que excede todo o entendimento, o que é verdadeiro, o que é maravilhoso, o que é príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade. Tudo isso está aí dentro de você, e isso é o suficiente para te trazer paz. Você está aí ou não está? Felipe, muito obrigada, Senhor. Usa a boca do teu servo. Aleluia. Que bênção. Amém. Que bênção. Nós estamos nesse mundo, meus amados, mas nós estamos vivos, eternamente espiritual. Entenda, o seu corpo, ele é apenas transitório. Foi um espírito colocado nessa capa, nesse corpo, para cumprir um propósito. Entenda, o seu propósito nessa terra, ele pode ser que, humanamente falando, seja transitório, mas espiritualmente é eterno. Então, viva hoje como quem vive na eternidade. E aí você vai entender o que é realmente propósito de Deus. Você sabia que, você sabia que quem vive hoje como quem vive na eternidade está sempre prosperando o reino, está sempre movimentando o reino, não está dentro de um sentimento de escassez que possivelmente pode perder. Como que você vai perder algo sendo você um ser eterno? Você está aí ou não? Oh, maravilha! Como que você vai perder alguma coisa você sendo um ser eterno? O que é que você precisa ganhar sendo você um ser eterno? Um ser espiritualmente falando, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Você só precisa ser. E entenda, tudo que você faz com um contexto espiritual nessa terra, pode ter certeza de uma coisa: tudo vai agregar de forma física para a intenção do teu coração. Por isso que você busca o reino de Deus e expandir esse reino. Porque
todas as coisas vos serão acrescentadas para que esse propósito e essa intenção do teu coração possa se expandir. Entenda que não é sobre a falta que está no teu coração, mas sim aquilo que você tem como plano, como propósito, como missão. Entenda, tudo vai se encaixar, tudo vai encaixar para que o teu coração, para que você siga essa intenção. As pessoas, elas estão buscando coisas, estão buscando tudo, mas entenda, não é você que busca coisas, são as coisas que se conecta com a intenção do teu coração. O que você precisa fazer é somente uma coisa, é entregar o teu coração ao Senhor e fazer com que ele todos os dias sejam destinados, vamos dizer, àquilo que ele tem por vontade através da sua vida. E, meus amados, podem ter certeza que quando o teu coração muda acerca do que eu estou dizendo, no que relaciona a propósito, pode ter certeza, todas as coisas, todas as pessoas, tudo vai encaixar bem certinho para que tudo possa fluir. E muito também, tudo vai sair de perto de você e não te agrega. Porque tem pessoas que são viciadas em pessoas que não agregam na sua vida para corresponder à mente, para corresponder às suas demandas, mas Deus não olha para a tua mente, Deus olha para o teu, Deus sonda o teu coração. Deus manifesta no teu coração. Você pegou ou não pegou? Foi só para começar. Estou muito feliz. Muito obrigada, pastor. Já posso dormir agora. Pode, calma aí, bem, nós vamos começar. Tudo bem, mas como tem a comunhão, eu vou ficar. Não, estou brincando. Obrigada, feliz. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom demais, sim ou não? Então, feche seus olhos, vamos orar para a gente começar e falar um pouco sobre dons espirituais, porque é uma bênção. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, que o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, Deus. Bendito seja o Senhor, que é Rei do Universo, que nos dará a oportunidade nesta noite de entrarmos em tua presença. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui diante dessa tua palavra, que é Espírito e vida. Nós queremos, Senhor Deus, perceber como que o Senhor se manifesta hoje em nossas vidas, porque nós sabemos que o teu Espírito se uniu com o nosso Espírito, e por isso nós queremos perceber em nós, em cada um de nós, a manifestação do Espírito Santo, entregando, Deus, a cada um como ele deseja. Por isso, Deus, nós estamos aqui despido das nossas verdades. Se possível, Deus, nos tira, nos desconecta deste mundo de pecado, para que nós possamos receber de forma pura, limpa e bem inocente, Deus, aquilo que o teu Espírito quer nos entregar. Por isso, Pai, estamos aqui à disposição do teu Espírito para te ouvir. Abre os nossos olhos, Deus. Revela o Espírito por detrás das letras, porque está escrito que essas palavras são Espírito e vida. Fala conosco através dessas palavras, Pai. E, ao mesmo tempo, Deus, libera os teus dons espirituais, manifestando, Deus, através das nossas vidas. Nós estamos aqui vivendo o teu propósito. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa os teus filhos com a manifestação dos teus dons, para que eles possam cada vez mais estarem aptos a exercer a função de filho nessa terra. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eita, Jesus maravilhoso. Eu sei que você está aqui para, com certeza, sentir mais, né? Na verdade, viver mais a experiência espiritual. Vocês têm suas vidas, cada um espiritualmente, de forma individual, como de forma coletiva, e isso é o que agrada ao Senhor, porque a palavra dele diz que onde houver dois ou mais, dois ou três, em seu nome, ele se faz presente, e Deus está presente entre nós, porque ele mesmo diz que o reino de Deus não está ali nem acolá, mas sim está entre nós, está em nosso meio. E tudo que nós estamos fazendo aqui é para perceber a manifestação desse reino no nosso meio ou em nossas vidas.
E para isso, gente, nós precisamos nos despir das nossas verdades e entrar dentro de um contexto espiritual. E quando se fala de contexto espiritual, nós entramos em vários aspectos da palavra. Por isso que nós estávamos falando sobre dons espirituais. Os dons interiores, que nós já lemos os textos, que vai falar é o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial. O dom do Espírito Santo é aquele que foi implantado em nossas vidas. Eu quero te dizer que você não precisa materializar algo que é espiritual. Você precisa apenas tomar posse e crer, porque se existe, está em você. E Deus é Espírito, João 4:24. Então, o Espírito é invisível, mas o seu Filho foi o suficiente para nos dar prova, vamos dizer, nos provar de que esse Espírito e tudo que é espiritual se materializa, mas diante daquilo que nós cremos. O Filho veio e mostrou para o homem que se você crer, você verá coisas maiores, você terá acesso a coisas maiores, mas tudo isso é mediante a fé. Você está pegando ou não? Então, tem pessoas que quando fala de dom espiritual, ela enxerga algo físico, que é fácil. Se eu falar de sanduíche, você vai lembrar de McDonald's, sim ou não? Se eu falar de refrigerante, você lembra de Coca-Cola. Por quê? Porque a nossa mente, ela sempre vai contextualizar mediante aquilo que nós aprendemos no tempo. Mas falar de coisas espirituais, você não tem como materializar na sua mente, a não ser as experiências que você viveu acerca do Espírito. Se você viveu uma cura, você entende o que o Espírito fez através, na sua vida, através da cura, através dos dons espirituais. Então, somente creia. Por quê? Porque quando nós cremos que nós temos esse poder, nós conseguimos acessar, tomar posse e manifestar. E é mediante a crença. E a fé, como é a certeza de algo que nós não conseguimos enxergar, mas quando tomamos posse, nós temos autoridade. E essa autoridade não é autoridade, vou ver se acontece algo. Não precisa ver se acontece, já aconteceu. Você está aí ou não? Então, quando você estender suas mãos e liberar os dons com força, com fé, para manifestar nos lugares onde fé, tenha certeza de uma coisa, não é para esperar o que vai acontecer, é crendo que já aconteceu e ninguém muda isso em você. Porque todas as coisas já aconteceram, nós estamos cumprindo algo que já aconteceu. Deus é onisciente, na sua onisciência e na sua onipotência, ele tem ciência do poder que você tem. Então, se você expressa não os seus poderes, mediante os seus dons espirituais, mas sim a sua capacidade, e a capacidade que não é sua, que ele te deu, para poder manifestar esses dons em cura, em línguas, em discernimento, em palavra de sabedoria, em de ciência, todos esses dons, no de profecia, no de variedade de línguas, né? Interpretação de línguas, no de curar, da fé, todos esses dons que são os 9, se ele te deu entendendo que você vai expressar isso com autoridade. E expressar um dom com autoridade é tendo certeza que isso não é seu. Como assim, Felipe? Não é seu. Não é a sua capacidade psíquica, vamos dizer, emocional, que vai fazer com que alguém ou algo seja curado. Entende? O poder de liberar cura mediante o dom de curar é simplesmente o fato de você entender que não é você que faz, mas sim o Espírito usa você para operar o que ele deseja e não você. Às vezes nós achamos que quando estendemos as nossas mãos e liberamos uma profecia, uma palavra profética, declaramos no nosso dia, ou cura, ou provisão, entenda, não vai acontecer, já aconteceu. Por quê? Porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. E aquilo que você espera que vai acontecer, o que é onisciente, já viu. Você não pegou, não, hein? Glória a Deus, aleluia.
Grande Você está Deus! pegando, não? Você está entendendo? Então, ele já viu, meus amados. Ele viu o que você não viu. E o que você deseja ver, ele já viu. Entende? Então, quando você declara, você não está declarando porque você espera ver. Você entende? Você está declarando porque aquele que é onisciente já viu aquilo que você espera. Senão não existia fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, daquilo que nós não conseguimos ver. Entende? E é certeza. Olha o nome. A fé é certeza. Todos esses dons espirituais, todos os 9 dons espirituais, né, eles são consequências de dons interiores. Os dons 9 são exteriores e os interiores. E esses interiores foram dados por meio da graça. Então, se você já é ciente da graça de Deus, você está apto a manifestar isso por meio da graça. E o Espírito Santo, ele toma todo o ambiente. Por isso que nós usamos pouco isso, mas está disponível. E por que que usamos pouco esses 9 dons? Por quê? Porque diante da... nós queremos algo tangível, palpável. Nós queremos fazer e observar se vai acontecer, mas não se observa o que já aconteceu. Isso é fé. E dom se manifesta por meio da fé. Por isso que é um dos 9 dons, a fé. Você entende ou não? Então, quando falamos de dons espirituais, nós entramos dentro de um contexto muito físico, muito material, né? Querendo ver, querendo perceber. Mas aquilo que está em você está aí, para fazer de você alguém com autoridade, crendo que aquilo que você espera já é certeza. É só você botar o texto ao contrário. Aquilo que nós esperamos, aquilo que eu não vejo já é certeza. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Mas se você for voltar, o que você não vê já é certeza das coisas. Eu não vou falar isso não, porque senão você vai bugar. Ei, Felipe, Jesus fala, amado. Felipe, fala, Felipe. Ô. Será que eu falo? Fala, vai, Eliane, vamos, pessoal, pede também. Vocês não estão dando. Ó, se você não dá um glória a Deus para os vizinhos bater na sua porta já já e saber o que está acontecendo. Ô, Então, glória! que bênção, louvado seja Deus, hein? Aleluia! Eita, Deus grande. Então, se eu não vi, já é certeza, entende? Já é certeza dessas coisas. É crendo, eu não vi, mas é certeza. Então, os dons, eles se manifestam através disso. Ele se manifesta atrás dessa convicção. Então, o que é que nós devemos entender? Que se você se apoiar, vamos dizer, diante desses dons, eu tenho certeza que muitas coisas vão movimentar na sua vida. E por isso você tem que falar, por isso você tem que exercer, por isso você tem que praticar. É de curar, pois libera cura. Estende as tuas mãos diante de alguém enfermo, diante de alguém que precisa cura, estende tuas mãos diante da operação de maravilhas, diante de pessoas que até mesmo já, né, vamos dizer assim, estão ali em óbito, e faça, né, porque ele sim é fiel para cumprir todas as coisas. Eu acredito que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele já tinha discernimento do mundo espiritual sobre aquilo que estava acontecendo. Não existe morte, não existe nada disso. Só existe a vida. E tudo que nós esperamos, entende? Tudo aquilo que nós buscamos é exatamente coisas que já são, vamos dizer assim, que já existem no mundo espiritual. Você está pegando ou não? Então, existem esses dons interiores. Eu queria pedir para você ir lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, só para a gente entender aqui algumas coisas. Eu espero que... Você está aí, amor? Então vai. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 6. Quatro e 6, é. 4 até o 6.
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. São os dons espirituais, certo? Os 9 dons. Primeiro os interiores, depois os exteriores. Os que manifestam, né? Os interiores é o que foi entregue para você. Você tem posse desses dons, pela graça. Então, não confunda isso. Né? E nada pode te confundir. E nada pode gerar dúvida em você. E isso é tão esquisito, porque muitas pessoas, elas associam os dons com vocação de, vamos dizer assim, aquela pessoa tem uma vocação para cantar. Aquela pessoa nasceu para isso. Nós ouvimos muito isso. Nasceu para fazer isso. Nasceu para ensinar. Entenda, esse tipo de vocação natural que nós percebemos em muitas pessoas, nasceu para arte, nasceu para jogar, nasceu para cantar, nasceu para dançar. Então, esse tipo de vocação nada mais é algo que vai agregar para os dons espirituais, né? É algo sempre que agrega, porque existe essa vocação, esse dom natural, e existe essa vocação espiritual, que são os dons espirituais. E todos os dons espirituais, todos os dons naturais, eles ficam à disposição dos dons espirituais. Você entende ou não? Por isso que tem pessoas que descobrem sua vocação natural no decorrer da vida. Mas na frente, ela associa a sua vocação natural com os dons espirituais. Entendeu ou não? Por isso que tem pessoas que falam muito bem, e essas pessoas têm uma vocação para falar muito bem, mas tem um dom espiritual que vai agregar nessa vocação. Né? Tem pessoas que louvam muito bem, ou cantam muito bem, e você entendeu ou não? E cada um tem uma vocação para expressar os seus dons espirituais. Então, esses são os dons do Espírito, que é 1 Coríntios capítulo 12, 4, que diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entende? E aí vem o verso 5, que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem entrega os ministérios é o Senhor Jesus. Né? Então, quais são os ministérios? Os 5 ministérios. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. 5 ministérios. Consequentemente, receber os respectivos dons para exercer cada um na sua função. Mas há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. E essa diversidade de operações, existe uma atuação dessas diversidades, né, que é para a atuação dos ministérios no corpo de Cristo. Certo? Quem está aí? E eles são divididos em 3, vamos classificar em 3 categorias, porque você precisa entender isso para poder discernir outro versículo. Que são os dons espirituais, são os 9 dons, né? Que são os dons ministeriais, os dons espirituais, e aí tem os dons ministeriais que nós só precisamos classificar ele em 3. Quais são? A primeira categoria, que é a categoria dos ministérios da palavra, né? Que vai... Paulo, tu vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, 28. Primeira categoria, ministério da palavra. Segunda categoria, os ministérios do serviço, né? E a terceira categoria, o ministério de riquezas ou governo. A primeira, ministério da palavra, certo? Que vai falar sobre esses ministérios, como apóstolos e profetas e mestres, apóstolos, profetas e mestres, certo? Aí vem o ministério do serviço, que são os evangelistas, os pastores, certo? E os de riqueza. Bota lá, Paulo. Vai. Aí tá aí, pois é. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Pronto, então aí você vai dividir em 3. Primeiramente, apóstolos, né? Que esses são os ministérios da palavra. Apóstolos,
os profetas e os mestres. Aí depois vem os ministérios do serviço, que são os evangelistas, né, operadores de milagres, depois os de curar e depois os de ajudar. Esses são os ministérios de serviço. E depois os ministérios de riqueza e governo, que é o de administrar, né, e o de falar em variedades de línguas. Você está aí pegando ou não? Então, Deus deu esses dons de riquezas para as pessoas, né, existem muitas pessoas que são abundantes, que têm uma disposição no espírito de ajudar. Pode tirar, Paula. Aí tu tira uma foto aí, viu? Tem pessoas que não pregam. Você já viu aquelas pessoas? Você quer ver uma igreja dar certo? É quando se junta uma pessoa que tem esse dom e diz assim, ó, eu vou te ajudar a abrir uma congregação. Não conheço um pastor que não tenha um testemunho desse. Pastor, vamos abrir? Nós estamos juntos. E vai lá e pum. Tem pessoas que têm essa vocação. Eu, pelo menos os que eu conheço, sempre tenho esse testemunho. Que é o quê, Felipe? São pessoas que são abundantes, que têm uma grande disposição no espírito para abençoar a igreja. Você está entendendo ou não? Abençoar a igreja, abençoar o homem de Deus, abençoar a igreja, que eu digo é o corpo de Cristo, entende? E abençoar algo. Abençoar qualquer projeto espiritual. Então, essa pessoa ela tem disposição para isso. Tem outras pessoas que têm a disposição mediante sua vocação para profetizar. Outros têm disposição para curar. Outros têm disposição... Você pegou ou não? Felipe, como que eu faço para desenvolver, né, e alcançar mais dons espirituais? Paulo, vamos aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que é que isso significa? Quanto mais eu uso o meu dom, certo? Mais a graça é derramada sobre mim. Entende? E isso vai se tornando um ministério. Então, eu aperfeiçoo esse dom usando o mesmo dom. Você entendeu ou não? Só que você precisa usar. E aí, quando você tem o dom, né, e não usa, você não está negociando, você, na verdade, não está negociando os seus talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Você lembra ou não? Os outros negociaram os talentos, né? E aí, quando o Senhor voltou, aquele que tinha enterrado, o que aconteceu? Bora lá, Paulo, vamos ver essa parábola. Ela é muito maravilhosa. E dá para você tirar muitos conhecimentos sobre isso. Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a cada um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e asentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera, 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo:
Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouso foste fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Continua. Só um minuto. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Não, aí eu tenho que. Eu parei onde, hein, Felipe? Você parou no 5 talentos. Que foi o 20, né? Isso. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu visse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Primeiro, isso aqui não é o inferno, certo? Não é o lago de fogo, como diz. Até porque fala de reino de Deus, certo? E haverá prantos e ranger de dentes é porque haverá disciplina, né? Para aqueles que não usar... Pode fechar o microfone, Paulo. Não desfrutar desses dons, certo? Então, esses talentos são dons espirituais. Obviamente, dá para você trazer um aprendizado desses talentos por circunstâncias e possibilidades que são colocadas como oportunidade na sua vida natural. Porque tudo que Deus te entrega é por consequência de algo que você vai fazer espiritualmente. Até porque nós não somos pessoas nós não devemos reter aquilo que nos entregue, que é nos entregue, diante da circunstância da vida. Felipe, como assim? Tudo que Deus te entrega precisa passar para diante. Não é ser entregue para o outro, mas sim fluir, gerar propósito na vida de alguém. Né? Por quê? Porque você está aqui como um canal de corrente, né? Um canal para fluir, e não um canal para reter. Nada pode parar em você. A Bíblia, desde o início do Gênesis, nunca foi algo... Pode tirar, Paulo. Nunca foi algo retido de forma alguma, certo? Não houve retenção. Sempre o homem veio para dar sequência ao propósito, né? Nós estamos aí vendo... Felipe, me dá uma prova disso. Nós estamos vendo o Israel agora, nesse momento, sendo uma cidade do tamanho de Sergipe, aqui no Nordeste, vamos dizer, né? Mas sendo confrontados por 7. Israel está vivendo agora, está em 7 guerras, vamos dizer assim, está 7 confrontos por uma cidade daquele tamanho. Você tem noção? Então, o que é que isso mostra? Isso mostra algo espiritual, quer dizer, querendo ocultar o que é espiritual, né? E nós temos muito isso, mas nós não percebemos. Porque isso é prova das nossas vidas. O inimigo, ele está de várias maneiras, né,
tentando nos confrontar. De várias maneiras, nos apagar, nos ocultar espiritualmente, banir a nossa vida espiritual, entende? Da nossa consciência natural. É o que o espírito faz. É uma distração. É como? É banir a tua vida espiritual de ti mesmo. É retirar as possibilidades. A nossa guerra é essa. O apóstolo Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Como que age principados e potestades? Querer banir você do contexto espiritual que você carrega. É te deixar mais longe de ti mesmo. Você entende isso ou não? Como, Felipe? É óbvio, trazendo você dúvidas, trazendo você distanciamento, confronto, conflito, em todos os aspectos. Então, nós estamos diante de um bombardeio espiritual, onde as pessoas não estão mais nem tempo de se conectar consigo mesmo. Por quê? Porque esse bombardeio é físico, entende? Não são mísseis vindo em nossa direção, não, mas de várias maneiras, de distrações. Por isso que nós temos uma vida espiritual em nós mesmos, que nós devemos expressar, explorar. E esses são os talentos que Deus nos entrega, que muitas das vezes nós enterramos. Enterramos por quê, Felipe? Enterramos porque nós não temos consciência do que nós devemos passar adiante, daquilo que nós devemos fluir. Como? Com um ar de grandeza. Como é quando eu digo ar de grandeza? É o quanto você é cheio, porque um rio só transborda quando está cheio, entende? Então, você não precisa estar cheio do que é muito para você, você entende? Então, você só precisa estar cheio na medida daquilo que você acha que é cheio. O que é ser cheio? Você olha para a quantidade ou você olha para um sentimento? Como assim? Um sentimento. Uma possibilidade, né? O nosso coração fala com os nossos sentimentos e o nosso cérebro usa os nossos pensamentos. A logística é essa. O nosso coração usa o sentimento e o nosso cérebro atua nos nossos pensamentos, né? A nossa linguagem. Você entende isso ou não? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando você vai entender que o seu coração ele atua com os seus sentimentos e você se conecta espiritualmente nessa dimensão, vamos dizer, você não pode estar envolvido em circunstâncias externas. Por isso que a autoridade espiritual é dada àquele que se conecta consigo mesmo, que tem convicção de si, que não está, vamos dizer assim, no vento de toda doutrina, né, como o próprio texto vai dizer, né, sendo levado para um lado e para o outro, tendo a compreensão de coisas de forma separada. Não, você tem uma convicção, e essa convicção é formada em você, e não é por uma doutrina externa, mas por algo que foi construído em você. Entenda, quando Deus te escolheu nele, ele falou no teu ouvido. Ele te disse algo, ele te lançou no tempo. Quando você foi gerado como espírito dentro de Deus, Deus já te lançou para este lugar, para algo específico. E o que é que nós vamos fazer agora com isso, Felipe? Você foi introduzido em um corpo, e esse corpo, para ser usado para a atuação desse espírito, aonde será tanto, tudo tem que fluir, tudo tem que passar. E a manifestação desses dons é o direito que você tem para explorar tudo aquilo que você recebeu quando estava em Deus. Você entende ou não? Então, aqui ele tirou o talento e deu para outro, que tinha mais talento, que tinha mais, vamos dizer assim, vocação para multiplicar. Entende? Por isso que eu falei daquele filme A Forja, não sei se você já assistiu, se você não assistiu, você assista, mas a ideia é multiplicar, é multiplicar talentos, é exponencializar aquilo que e é tão simples. Mas, em muitas das vezes, você precisa se submeter a determinadas circunstâncias para você entender que essa forma de Deus atuar não traz peso para você. É simples, entende? Então, mas as pessoas se envolvem com o contexto externo e, obviamente, acaba que sendo bombardeada espiritualmente para que o contexto espiritual seja cada vez mais distante. Aí, quando você vai buscar essa ativação espiritual, você vai ter que ir desfazendo muitas coisas na sua vida, né, para se conectar consigo mesmo.
O Espírito Santo, ele sempre vai estar te buscando a todo tempo, mas o homem sempre vai estar fugindo por conta das suas distrações. E nós estamos vivendo um contexto espiritual tão avassalador que eu vou te dizer uma coisa: se a tecnologia não existisse, só a tecnologia, num contexto de muitos aspectos que nos distrai, não existisse o poder de discernimento espiritual que nós temos nessa época, se nós se conectarmos, assim, se eu e você, se a gente se conectasse, vamos dizer, diante de uma cultura antiga, onde a tecnologia não era tão exposta, as distrações de todos os aspectos, vamos dizer, que estão acontecendo hoje, não existisse, um avivamento já tinha existido nesse país. Você entende? Porque hoje as pessoas estão elevadas diante de um contexto emocional e espiritual. Só que o bombardeio também vem de lá para cá. Enquanto você... Quem percebe isso? Que nós estamos vivendo um evangelho mais intenso. Você percebe isso ou não? Mais intenso, mais, vamos dizer assim, mais entregue, pessoas mais rendidas, jovens se entregando, né? O evangelho em atuação direta, mas nós estamos diante também de um conflito, né? Em que usam os mesmos mecanismos para deturpar, vamos dizer assim, conturbar a mente das pessoas para que ela se afaste dessa intensidade espiritual. Então, essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. E é óbvio que esse contexto não é percebido aos olhos dos homens como algo espiritual, porque as pessoas não entendem isso, não buscam isso, na verdade, né? Elas entendem isso como se fosse algo natural. E aí a distração entrando, e casamentos destruídos, e filhos se afastando cada vez mais dos pais, e os pais se afastando cada vez mais dos filhos, e quando é lá na frente, as pessoas precisam se submeter a processos psicossomáticos bem delicados para voltar para si mesmo. Você entende isso ou não? Por quê? Porque um dia você se distanciou daquilo que era para ser um privilégio. Entende? Então, esses talentos, eles acabam que as pessoas se perdendo diante disso. Entende? Então, assim, se você não entender que você tem que multiplicar talentos, esses talentos você vai enterrar. E aí o que é que ele vai dizer? Qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Entende? Então, se vai ser tirado, é óbvio que isso vai gerar um prejuízo. Entendeu? E isso está falando de dons. Porque você tem 9 dons para despertar. Felipe, mas eu não sou profeta. E o que você profetizou na sua vida hoje? Felipe, mas eu não sei curar. E você estendeu suas mãos liberando cura sobre sua família? Felipe, mas eu não tenho o dom da fé. Eu não consigo exercer. Entenda, meus amados. Você não precisa de um altar para ministrar tudo isso, não. Você pode fazer quando você acorda na sua casa. Entende? Eu sei que você fala o dom de profetizar. Isso dom é manifestar, é treino, é ensaio, entende? Eu sei que tem pessoas que já fizeram tanto isso e quando olha para alguém profetiza e revela e ali mesmo acontece, entende? Mas isso é treino, isso é vida. Você está pegando ou não? Então, talvez você pense que não tem, mas você pode falar em ministrar, em interpretação de línguas, vamos dizer, ou em falar em línguas, quando você quiser. Obviamente, quando você está sozinho, né? Mas você está só, vai edificar a você mesmo. E quando você está no meio coletivo, vai edificar também só a você, mas ali naquele lugar vai estar alguém para interpretar essas línguas, interpretar a língua que você está falando. Você está compreendendo ou não? Então, ele acaba que perdendo a oportunidade de manifestar, perdendo a oportunidade de tudo isso. E você não, às vezes a pessoa diz, poxa, eu tenho quem faz isso. Entenda, não é quem você tem quem faça isso por você. Você pode fazer. Porque tem pessoas que falam assim, eu não oro, só oro quando eu vou para a igreja. Não, eu só oro quando o pastor vem na minha casa. Eu só oro quando tem pessoas que se sentem... Eu sei que isso é a doutrina
né? Obviamente, eu entendo, mas é o que a gente aprendeu quando você estava na catequese, né? Catequese. Tem que tirar a catequese da sua cabeça. Que só o padre pode rezar para você, que só o padre pode ir lá e rezar, que só o padre pode fazer isso. Ninguém tira a catequese da cabeça de você, gente. Você pode fazer isso. Você pode manifestar, entende? Só que nós fomos doutrinados a isso. Os nossos antepassados fizeram isso. Eu fiz catecismo, fiz a primeira comunhão também, e só entendi que quem podia fazer muitas coisas era o padre. E ainda levava uns cocorotes se eu fizesse alguma, se eu rezasse mais alto do que o padre, porque quem tinha que rezar mais alto. Então são coisas, entende? São coisas, eu não estou falando disso, eu estou falando do pastor também, porque tem muita gente que fala assim, Felipe, só o pastor pode fazer isso. Só o pastor pode fazer aquilo. Não, amados. Você tem disposição no espírito para fazer isso. Você entende? Então não é sobre a religião. É o quanto você está disposto a fazer. Não é sobre a religião. Você pode ser de qual for, mas o Espírito foi dado para você. Então o texto está falando o que não é para ser dito. Entende? Eu estou falando de dons espirituais, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de religião. Você entende isso? Não tem nada a ver. É porque nós fomos doutrinados emocionalmente a se submeter e não conseguir expor os nossos pensamentos, expor a forma, o que a gente deseja falar. E sempre nós somos bloqueados com isso, diante da autoridade. Talvez um dia você queria ensinar seu colega na escola e o professor disse que você não pode fazer isso, que só quem pode fazer é o professor, e você só queria dar o teu melhor. Você entende? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos meninos. Entende? Porque é exatamente a forma de menino que nós tomamos que não conseguimos nos posicionar espiritualmente falando. E é o que todos, se você pegar as cartas paulinas, elas vão dizer exatamente isso. É impor aqueles lugares, né? Aqueles locais diante aos romanos, aos Éfesos, à igreja de Éfeso, aos filipenses, colossenses, todos eles ali, as cartas, elas foram entregues para que eles mudassem sua forma de pensar acerca daquilo que o Senhor estava entregando, promovendo para as nossas vidas. E nós temos que estar à disposição disso. Entende? É simplesmente retirar esse contexto e ser mais atuante, porque você é templo. Entende? Tem pessoas que eu estou vendo, acompanhando as pessoas e dizem, isso aqui não é uma casa. É porque tem pessoas que materializam tudo. Entende? Quando Cristo quer dizer um edifício, quando o texto vai dizer uma casa, vai dizer um edifício, é só uma nomenclatura usada para o seu ponto de vista para falar o que o Espírito quer deseja falar. Entende? Porque é óbvio que o Senhor, ele entende que você só compreende quando eu materializo, na minha didática não funciona. Jesus, para falar em parábolas, ele estava falando acerca do Espírito, mas ele precisa, na didática, fazer com que você compreendesse de forma física, senão você não tinha uma imagem. Então, a parábola era sempre fazendo você se colocar na história, fazendo você estar na história. Por isso que ele usava a parábola do semeador, a parábola das 10 virgens, mas é óbvio que o teor da parábola era completamente reino de Deus. Então, se eu chegar para você e não trouxer aqui uma didática de forma natural e falar de coisas espirituais, você não vai compreender, porque você não tem uma imagem. E é óbvio que tudo que eu vou falar, eu preciso produzir em você uma imagem ou te colocar dentro da história para que você tenha um discernimento do que eu estou falando espiritualmente. Foi Jesus que falou isso. Ou você acha mesmo que é necessário um homem entrar sendo grande na barriga de uma mulher, ela estando grávida? Você pegou ou não pegou? Não tem como. Mas Nicodemos precisava de uma imagem.
para entender o que ele estava falando acerca do Espírito. Você entende isso ou não? Então, Jesus ele não veio para falar de coisas naturais. Ele veio para falar de coisas completamente espirituais. Mas quando nós lemos isso aqui, essas palavras são espírito e vida. Então, você tem que entender que por trás dessas linhas, meus amados, tudo é espiritual. Mas aqui eu preciso de imagem, eu preciso de histórias, eu preciso de parábolas, eu preciso de uma série de mecanismos para que eu possa ser, vamos dizer, para que eu possa entrar dentro deste lugar aqui, chamado Bíblia. Então, nós devemos entender isso. Por isso que nós temos dificuldade de expressar os nossos preciosos dons. E dom é isso. Dom é você expressar. Dom é você levantar as suas mãos, é sobre os seus filhos, é sobre sua casa, é sobre sua empresa, é sobre os seus negócios, é sobre sua saúde, é sobre sua fé, é sobre seu discernimento, é sobre a tua sabedoria. É você colocar as mãos sobre você, declarar sobre você. Não, Felipe, mas eu não estou vendo ninguém aqui para me profetizar. E a sua vida? Mas eu não estou vendo ninguém aqui para curar. E sua alma, e sua mente? Eu não estou vendo ninguém aqui para me discernir. E as suas convicções? Você entende isso? Ah, eu não estou aqui para ter palavra de ciência. E é o seu ensino, e o seu conhecimento. Então, tudo isso está em você. E quanto mais você desperta isso para você, maior você fica. E o mundo espiritual vai te dar. E quanto mais conhecido de si, mais você libera para o outro. É para você mesmo. Porque não se conhece o outro se não conhecer a si mesmo. Porque você vai gerar disfunção diante do pensamento do outro. Aí aquilo que era para ser um discernimento gera um julgamento. Porque quem não se conhece e observa o outro, ele não está discernindo, ele está julgando. Você entendeu ou não? Quem está pegando? Glória a Deus. 4 pessoas levantou as mãozinhas aí. Será que só tem 4 aqui, hein? Eita, Jesus. Você está aí ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, eu preciso usar esses dons. Né? É o dom que eu recebi. Né? E eu preciso desenvolver isso. Para quê, Felipe? Para o meu ministério. E quando eu falo ministério, entenda, não é somente o ministério quando você for, chegou... Ó, gente, a pior coisa que tem, eu vou te dizer uma coisa aqui. Quando você... Leni, eu vou te perdoar, viu, Benção? Você tem que botar o dedinho assim, ó, não é assim não, mas eu vou te perdoar. Felipe, desculpa, eu toquei sem querer e não sabia tirar. Brincando, porque vai ver você está fazendo assim, mas eu vou lhe perdoar, que eu lhe conheço. Louvado seja Deus. Gente, deixa eu colocar. Eu disse, meu Deus, eu vou te perdoar, tô brincando. Ó, se achar ruim, pode colocar assim mesmo. Mas eu entendo. Deixa eu lhe dizer, ó. Existe uma coisa, isso é muito sério. Existem pessoas esperando que os homens, vamos dizer assim, chamem essa pessoa para algo, para o ministério. O homem não desperta o ministério. O ministério é despertado dentro de você. Quando você se conhece, quando você vai entrando para si, consigo, algo desperta. E no despertar, você entende para que você foi chamado. Você entende isso ou não? Então, quando você vai fluindo, tudo vai se conectando para que isso seja validado. Você está pegando ou não? O que é que eu quero dizer? Porque tem pessoas que estão esperando. Não, mas eu tenho que... a pessoa tem que me chamar. Meu irmão, eu conheço pessoas que passaram 30 anos servindo na igreja esperando. Eu não estou dizendo que essa pessoa estava com a intenção errada, porque ela estava esperando por algo. E não se espera pelo homem para poder você exercer a função de algo.
Eu não estou dizendo que você vai sair ultrapassando o seu pastor, tudo, não. Entenda, isso você faz só você e Deus. Então, mas eu não sou um profeta. Eu não estou falando isso. Você profetiza na sua casa, você profetiza no seu lar e profetiza em pessoas. E mediante a sua atitude, nós lemos o texto, o Senhor vai dar a cada um como quer. Então, se você deseja, você recebe. Só que hoje está assim. Pessoas chamando para a vocação. Porque se você foi chamado pelo homem, você vai sair por causa dele. E só o que eu conheço de pessoas esperando esse chamado pelo homem, quando chega diante do homem, sai por causa do homem. Mas no dia que você desenvolver a vocação espiritual por meio do Espírito, quando você percebe em você, e tudo vai fluir para contribuir, para que isso possa acontecer, pode aparecer o Satanás na sua frente. Você não abre. Por quê? Porque tudo que é chamado por alguém é de responsabilidade de alguém. Quando essa pessoa pisar na bola com você, essa responsabilidade ela vai se esvair e você volta para onde você estava. Como? Sem saber, sem desenvolver, porque você não amadureceu a sua vocação em si mesmo. Ficou sempre esperando por alguém para amadurecer. Por isso que você é livre. Livre para quê, Felipe? Para construir suas convicções acerca do mundo espiritual. Você não precisa de alguém. Não faça de pessoas um Deus na sua vida. Você entende isso ou não? Respeite e honre o homem de Deus. Respeite e honre o homem de Deus. Mas não espere desse homem fazer o que Deus pode fazer. Na verdade, o que Deus pode fazer, não. O que Deus já fez na tua vida. Porque, acima de qualquer coisa, nós somos carnais. Nós temos a nossa vida espiritual, mas nós temos nossa vida natural. Então, o que eu estou dizendo para você aqui, falando de dons espirituais, dessa maneira, é para que você construa a convicção desses dons e crie esse relacionamento consigo ao ponto de você identificar, questionar, deixar Deus responder, e você também retruca, e ele vai e fala de novo, e você entra num diálogo íntimo. Você entende? Porque, meu irmão, o nosso cérebro, ele é uma coisa maravilhosa. Para quê? Para poder nos tirar do eixo. Ainda mais quando nós entramos em uma conversa sem relacionamento de aliança. Quando, Felipe, você está aqui, não conhece a pessoa, não construiu um relacionamento de aliança com aquela pessoa e, de repente, vai fazer uma pergunta e essa pergunta, ela está na sorte ali, como posso dizer. Tipo, a pessoa está te vendo agora e você já quer que aquela pessoa resolva algo na sua vida, sendo que existe todo um contexto por trás disso. Aí você se abre para a pessoa simplesmente porque aquela pessoa é uma autoridade. Uma das coisas que Jesus fortaleceu entre os discípulos foi a aliança, para tudo começar. Entende? Eles passaram 3 anos e meio juntos. Jesus foi assunto aos céus. Tudo que eles faziam era em nome dele, porque Jesus estava ali. Quando Jesus voltou, ele disse: receba o Espírito Santo. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Vocês vão fazer coisas tremendas. Mas entenda, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Enquanto eles estavam com o Espírito Santo deles, eles não tinham feito nada. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, foram em Pentecostes, ali mesmo começou um movimento. Mas antes disso, eles tiveram um relacionamento de 3 anos e meio. Nós temos relacionamento com o Senhor há anos. Você entende isso ou não? Então, o que foi que Jesus veio mostrar para nós no relacionamento com os discípulos? Que tudo precisa de relacionamento. Ele precisou conhecer o temperamento de Pedro. Ele precisou conhecer todo o contexto, né, sensível de Tiago, de outros, para que ele pudesse
começar a introduzir cada um na sua chamada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você entende ou não? Então, voltando para os dons, você tem isso. Você recebeu a graça. Essa graça foi derramada para dentro de você. E quanto mais vem essa graça sobre você, mais você usa os seus dons. Você quer mais graça aí ou não? Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Felipe, e quando eu devo usar os meus dons? Qualquer lugar. Dom é dom, gente. Em qualquer lugar. Profetize nas suas finanças, profetize na sua vida. Profetize, declara. Não aceita, gente. Você tem que entrar dentro de um nível de não aceitar. Por quê? Porque o que você carrega é alguém que expande. Então, a tua fala, a neurociência vai falar, mecânica quântica, vai falar que quando você fala, na verdade, ali sai todo um contexto, né, de ondas eletromagnéticas. Quer dizer, quando você fala, vai algo na tua frente para que aconteça diante daquilo que você está falando. Entende? É como se houvesse uma expansão de... É óbvio que tudo de forma bíblica vai ser estudado. Isso é um fato. Então, tudo vai voltar para a fonte. Você pode estudar mecânica quântica, você pode usar a lei da atração, você pode estudar o que for, mas tudo vai ser devolvido para a fonte. Você entende? Então, é óbvio, e isso é maravilhoso. Para quê, Felipe? Para provar que Deus estava certo. Está certo. Então, quando eu profetizo, quando eu declaro, ondas são lançadas. Entende? E nesse lançar de ondas, as coisas vão fluindo na sua frente. Então, profetize e declare. Porque o mundo espiritual, você é consciente de você, ele te conhece. E você tem que ter relacionamento com o mundo espiritual. Quando? Quando o mundo espiritual reconhece o teu campo, o que tu vibra, a tua energia, a tua frequência, o propósito do lugar, o propósito de estar ali. Ou você é uma sonda, ou você é um dreno. Não é assim? Então, uma fonte é um dreno, na verdade, né? Eu aprendi isso essa semana, isso é lindo demais. Então, se você for fonte, você não vai drenar nada de ninguém. Muito pelo contrário, você vai encher aquele lugar. Mas se você for um dreno e estiver no lugar errado, já era para você. Porque você vai sugar a energia de quem nem tem. E você acredita que você tem como colocar luz na tua casa, retirando da casa do vizinho que não tem luz? Não tem como. Entende? Então, se você estiver no lugar errado, você vai retirar do vizinho aquilo que ele não tem para te entregar. Então, aquilo que era para você dar, você está querendo. Seja fonte. E esteja em lugares de fonte. Porque ele diz do seu interior. Se ele diz do teu interior fluirão rios de águas vivas, é porque você é uma fonte. Então, você tem que estar cheio. Mas, Felipe, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. É porque o lugar onde você está pegando a energia não tem como te entregar. E você está recorrendo ao lugar errado. Mas recorra a Deus. Se reserve. Tire um dia para você se reservar. Jesus fazia muito isso. Quando ele estava muito cansado, quando Jesus estava fazendo muitas coisas, ele tirava, ele dizia, dia tal, esse é o meu dia, e ele se reservava. Por quê? Porque ele entendeu na Torá. Falou isso. Moisés fez isso. O próprio Jetro chegou para Moisés e disse que ele deveria sair do arraial. Não tinha como administrar 2 milhões de pessoas
sem ter um tempo, sem ter como se relacionar com Deus. E Deus se relacionava com ele na tenda, aonde ele acendia um fogo, era assim, ele acendia uma chama de fogo, ele ia para dentro da tenda e Deus aparecia como sombra. É por isso que eles se conectavam face a face. Você está aí ou não? Porque era, subia a chama de fogo, ele entrava na tenda e Deus se aparecia com uma sombra, e ele se relacionava com Deus dentro da tenda. Você entende? Então, isso é para você entender o quanto, como que Deus se apresenta diante das nossas vidas. Não é somente no meio de muitos, mas apenas em você. Você está pegando? Deus é poderoso, sim ou não? Glória ao Senhor Jesus. Você trouxe o cálice? Ó, se você não veio participar da nossa comunhão, é uma comunhão. Nós temos o nosso cálice e nós temos também o nosso pãozinho sem fermento. É uma comunhão. Porque ele disse que nós devemos fazer isso em memória dele. Isso nós estamos falando aqui do nosso Senhor Jesus. Paulo, bota aí um fundo musical. Mas eu vou botar baixo, tá, gente? Que eu orei, eu ouvi dizer que ninguém escutou. Ninguém escutou. Mas eu creio que vocês vão escutar agora. Nós vamos retirar o fundo para a gente fazer a oração final, tá? Então, o Senhor pediu para a gente fazer isso em memória dele. Ele é o pão da vida, né? Ele é o maná que desceu do céu. Ele na verdade, não aquele maná. Ele é o verdadeiro maná, porque aquele maná, como vai dizer o texto, os nossos pais morreram no deserto quando comeram aquele pão, né? Mas eu sou o pão da vida, e quando você come dele, você não morre, você tem vida eterna. Você quer que eu te diga o que é isso? Isso mostra que o teu espírito é vivo e que ele não morre. Isso mostra, isso prova que o teu espírito é eterno. Eterno como o dele. Isso prova que você será ressuscitado com ele. Isso prova que ainda que você pense que a morte pode causar uma perda na sua vida, isso aqui prova que não existe morte, que não existe nada que seja transitório, entende? O que torna as coisas transitórias é a sua mente, por conta das suas experiências, por conta daquilo que você vê. Você tá aí ou não? Quem tá pegando? Só a sua mente. Mas o seu espírito entende que nada é transitório, que tudo que Deus te entregou é eterno. Você está feliz? Pode colocar amém, 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 Felipe. Glória a Deus. Obrigada. Santo, É que santo é o você nosso tem um tempo Deus. agora de reflexão, um tempo de, vamos dizer, um tempo de conexão